E aí, pessoal, tudo em ordem? Professor Braga, professor de Química do Oficina de Estudante. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre o assunto propriedades coligativas, ok? Bom, o assunto propriedades coligativas, ele está diretamente associado ao assunto soluções. As propriedades coligativas estudam os efeitos coligativos. Como surgem os efeitos coligativos nas soluções? Através da adição de soluto não volátil ao solvente puro. Então, quando nós adicionamos soluto não volátil ao solvente puro, estamos preparando uma solução e esta solução, a partir de agora, vai apresentar os famosos efeitos coligativos. De quem é que vai depender esses efeitos coligativos? Do número de partículas que eu tenho no sistema. Então, isso é importante. Os efeitos coligativos, eles dependem do número de partículas que eu tenho no sistema. Se eu tenho um número de partículas grande, o efeito coligativo é maior. Se eu tenho um número de partículas pequeno, a intensidade do efeito coligativo é menor. Ok? Sem problema. Quem são os três principais efeitos coligativos? Na realidade são 4, mas um eu vou deixar para uma próxima aula, de tão importante que ele é, que é o efeito osmótico. Hoje estudaremos 3. Os 3 efeitos coligativos são a diminuição, o abaixamento da pressão de vapor, conhecido como efeito tonoscópico. Então, quando nós adicionamos soluto não volátil ao solvente puro, estas partículas de soluto, elas atuam como sendo barreiras, e estas barreiras fazem o quê? Elas dificultam a ocorrência do processo. Ao dificultar a ocorrência do processo, a quantidade de gasoso, de solvente gasoso, quando estabelecer o equilíbrio líquido-gás, pelo aparecimento das barreiras vai ser menor. Isto gera o quê? Um abaixamento da pressão de vapor. Outro efeito coligativo é qual? É o aumento da temperatura de ebulição, conhecido como efeito ebulioscópico. Ou seja, quando eu adiciono soluto não volátil ao solvente puro, eu tenho partículas no sistema. Consequentemente, essas partículas, que são as barreiras, vão dificultar a ebulição. Se vão dificultar a ebulição, é necessária uma temperatura maior para a solução entrar em ebulição. Isso significa aumentar a temperatura de ebulição, efeito ebulioscópico. E o outro efeito também que nós vamos ver hoje é o abaixamento, a diminuição da temperatura de congelação da solução. Ou seja, novamente, ao adicionar o soluto não volátil ao solvente puro, quem eu tenho no sistema? As partículas de soluto, que atuam como barreiras. Essas barreiras vão dificultar o congelamento. Se vão dificultar o congelamento, é necessário uma temperatura menor que a anterior, ocorrendo assim a diminuição da temperatura de congelamento, efeito famoso conhecido como crioscópico. Uma aplicação prática do que eu falei. Obviamente que as aplicações mais comuns estão no efeito ebulioscópico e no efeito quê? Crioscópico. Olha que exemplo legal. É possível ferver o café em banho-maria? Essa é a pergunta. Não. Por que não? Porque o café é uma solução. Vamos imaginar que eu esteja ao nível do mar. Ferver, aquecer em banho-maria é utilizar a água. Vamos imaginar que seja água pura. O máximo de temperatura que eu vou conseguir nesse solvente puro é de 100 graus Celsius. Legal? E o café, por ser uma solução, ele vai entrar em ebulição numa temperatura maior que 100 graus Celsius. Então, não é possível ferver o café em banho-maria. Aplicação do efeito ebulioscópico, a solução entra em ebulição em temperatura maior que a do solvente puro. Outro caso interessante. Por que mares extremamente gelados não estão congelados? Fácil explicar. O que é o mar?
é uma solução que apresenta uma quantidade muito grande de sais. Esses sais têm o quê? Partículas. É uma solução com muitas partículas. Então, mesmo a temperatura sendo baixa, menos 8 graus Celsius, menos 10 graus Celsius, ainda não é suficiente para congelar todo o sistema, pela quantidade muito grande de partículas do sistema. Então, essas partículas estão dificultando o congelamento, requer temperaturas ainda menor do que aquela que nós temos. Consequentemente, o mar está muito gelado, mas não está congelado. Ok, pessoal? Olha, é importante esperar um pouquinho, hein? Numa próxima oportunidade, eu vou falar sobre o efeito osmótico, a osmose na química, a solução hipertônica, a hipotônica, a isotônica, mas isso é assunto uma próxima vez, ok? Um grande abraço a todos.